Para assegurar que todas as crianças haviam tido a mesma quantidade de experiência com as atividades construtivas que havíamos projetado para elas, escolhemos crianças que estavam vivendo no Instituto Médico Genético e frequentando seu jardim de infância especial. Os dois grupos de crianças viviam em alojamentos diferentes, frequentavam jardins de infância diferentes, e só se encontravam em passeios ou momentos em que não havia brinquedos por perto. Cada grupo de crianças foi submetido a sessões de treinamento correspondente às respectivas tarefas construtivas 2 vezes por dia por 2 meses e meio. No total, cada gêmeo completou cerca de 50 sessões de construção. No começo, ambos os grupos de crianças tinham muita dificuldade em sua atividade construtiva. Com frequência, usavam o tamanho e a forma errada de blocos, e obtinham estruturas que diferiam consideravelmente dos modelos que haviam sido oferecidos para serem copiados. Uma das principais dificuldades apresentadas pelas crianças era a escolha arbitrária de um bloco, acompanhada do anúncio que este representaria determinada característica do modelo, mas sem uma checagem que confirmasse que o bloco realmente se assemelhava à característica. Se o modelo, por exemplo, possuía um telhado pontiagudo, a criança poderia usar uma pirâmide ou 2 blocos apoiados um no outro, chamando isso de telhado pontiagudo, mas sem olhar para conferir se essa construção era semelhante ao telhado pontiagudo do modelo. Como resultado, as construções das crianças com frequência tinham pouco em comum com os modelos a partir dos quais deveriam ser elaboradas. No entanto, as crianças descreviam essas estruturas como se fossem réplicas fiéis do modelo e apresentavam pouca ou nenhuma consciência das discrepâncias. Depois de 2 meses de treinamento, aplicamos a cada um dos grupos uma série de testes para determinar se os 2 programas de treinamento haviam afetado diferentemente o desenvolvimento de seu pensamento visual e atividade construtiva. No primeiro teste, demos a todas as crianças um modelo a ser copiado, cujos elementos estavam ocultos como no modelo tridimensional. Constatamos Que as crianças que haviam sido treinadas na construção de tais modelos construíam estruturas idênticas com muito mais frequência que aquelas crianças que construíam a partir de modelos em que todos os elementos eram representados. A princípio, seria possível que essa diferença refletisse simplesmente um efeito específico da prática. No entanto, quando apresentamos aos 2 grupos novos modelos com todos os elementos representados e pedimos às crianças para copiá-los, constatamos que as crianças que haviam treinado com modelos de contorno ainda eram superiores. O que, na prática do grupo de construção a partir de modelos, havia produzido as diferenças no comportamento das crianças? Tentamos responder a esta questão analisando os erros cometidos pelas crianças no decorrer da construção dos diferentes modelos. Constatamos que as crianças treinadas no grupo de construção a partir de modelos planejavam suas estruturas. A primeira resposta à tarefa era parar e analisar o padrão geral, enquanto as crianças treinadas no grupo de construção a partir dos elementos simplesmente lançavam-se ao trabalho. Também encontramos superioridade na maneira em que o GRUP de construção a partir de modelos relacionava os elementos da estrutura ao todo. Também tinham melhor articulação para descrever as diferenças entre suas estruturas e o modelo, quando chegavam a um ponto de parada. Quando as crianças do grupo de construção a partir de elementos completavam suas estruturas, frequentemente insistiam em que sua estrutura era idêntica ao do modelo, ainda que fossem aparentes as discrepâncias. Pareciam se referir ao fato de terem escolhido os elementos certos, e pareciam não perceber que esses elementos não continham a proporção correta em relação ao todo. Depois de completarmos uma análise do desempenho das crianças nas tarefas de treinamento, imaginamos uma série de outros problemas, para tentar explorar as bases das diferenças que observamos. Uma dessas novas tarefas era apresentar à criança um modelo ao qual faltavam 1 ou 2 peças. As crianças do grupo de construção a partir de modelos pareciam ter pouca dificuldade para escolher os elementos certos e colocá-los nos seus lugares. Já as crianças que tinham aprendido a trabalhar com módulos que especificavam todos os elementos não conseguiam lidar com a tarefa de maneira alguma. Este resultado nos levou a considerar a possibilidade de que o programa de treinamento do grupo de construção a partir de elementos só havia exercitado a percepção elementar das crianças, de modo que tinham dificuldade em aplicar essa capacidade perceptual a problemas mais complexos. Quando testamos a capacidade dos 2 grupos de crianças de discriminarem figuras elementares, não encontramos qualquer diferença entre eles. Também testamos a capacidade das crianças de concentrarem-se, pedindo a elas que estudassem pares de blocos, com o objetivo de determinar qual deles era necessário para completar os próximos passos de uma tarefa. As crianças não apresentaram qualquer diferença no tempo que levavam para concentrarem-se. Dessas observações, concluímos que as diferenças de desempenho no critério tarefa de construção não eram resultado de diferenças nas capacidades elementares ou na capacidade de atenção. Estavam, na verdade, ligadas à capacidade das crianças de analisarem modelos completos, obtendo seus elementos, e de relacionarem esses elementos no todo.
Testamos ainda essa questão apresentando às crianças figuras complexas e pedindo que as reproduzissem de memória. As figuras eram feitas de blocos com formas irregulares que, quando colocados juntos, formavam um todo reconhecível, ver figura. Constatamos que as crianças treinadas no grupo de construção a partir de modelos conseguiam reproduzir o aspecto geral das figuras utilizando os elementos corretos, enquanto as crianças treinadas no grupo de construção a partir de elementos só conseguiam reproduzir os elementos individuais da tarefa, não tendo êxito na compreensão do todo. Modelo de elementos com formas irregulares. Apresentamos então às crianças aquilo que chamamos de tarefa do favo de mel, ver figura. Para realizar esta tarefa, as crianças tinham que reconhecer que o lado de cada diamante que compunha o favo de mel era também o lado do diamante adjacente. Como todas as crianças de 5 ou 6 anos de idade, os gêmeos com quem estávamos trabalhando acharam esta tarefa difícil. No entanto, as crianças do grupo de modelos construtivos mostraram que eram capazes de criarem regras para reproduzirem o favo do mel, mesmo cometendo erros, enquanto as crianças do grupo de construção a partir de elementos eram completamente incapazes de resolver o problema. Um modelo de favo de mel, à esquerda, e as tentativas de 2 crianças, com treinamento em construção a partir de elementos, a segunda com treinamento em construção a partir de modelos de contornos, de reproduzirem o favo de mel. Para determinar quão geral era a análise da relação entre os objetos e sua configuração espacial, pedimos a cada criança que imitasse os movimentos de um experimentador colocado à sua frente. Se o experimentador levantasse sua mão direita, a criança deveria também levantar a mão direita, embora a mão que estivesse mais proximada à mão direita do cientista fosse a mão esquerda da criança. Para responder corretamente, em outras palavras, a criança teria que transpor o movimento no espaço. De maneira coerente com nossa análise, as crianças treinadas no grupo de construção a partir de modelos realizavam melhor as transposições espaciais que as crianças do GRUPO de construção a partir de elementos. Finalmente, examinamos a qualidade das construções livres dos 2 grupos de crianças. Constatamos que as crianças do grupo de construção a partir de elementos não haviam tido qualquer progresso em sua livre brincadeira construtiva. Com frequência se distraíam em meio à construção de alguma coisa, e embarcavam em fantasias que transformavam o significado dos elementos e da própria tarefa. As crianças do grupo de construção a partir de modelos formulavam antes um plano para a construção, e então o levavam a cabo. Achamos que isto refletia uma mudança geral em sua capacidade de planejar e executar uma tarefa construtiva. Em complementos posteriores a este trabalho, chegamos a constatar uma diferença significativa entre as crianças dos 2 grupos 6 meses depois. Esta pesquisa foi interessante não só por suas implicações gerais teóricas e educacionais, mas também por ter demonstrado que gêmeos idênticos eram sujeitos especialmente úteis nos trabalhos intensivos com grupos pequenos de crianças. A atração especial do trabalho com gêmeos levado a termo nas 2 séries de estudos descritas até aqui estava nas oportunidades que esse trabalho oferecia de controle sobre as influências genéticas e ambientais do desenvolvimento intelectual. Um terceiro estudo nosso com gêmeos foi baseado na relação social especial que às vezes tem lugar entre eles e seu efeito sobre sua linguagem e subsequente desenvolvimento intelectual. Não é incomum que pares de gêmeos passem a maior parte de seu tempo juntos. Quando eles são muito jovens, grande parte desse tempo é gasto em brincadeira semi-supervisionada. Há um adulto por perto para garantir que nada de mal aconteça às crianças, mas estas ficam se divertindo sozinhas. Enquanto estão juntos, os gêmeos frequentemente desenvolvem figuras de fala que são particulares, isto é, palavras ou frases que têm um significado especial para eles e para mais ninguém. Na sua forma mais simples, essa fala particular é comum em qualquer grupo social, mas geralmente é muito restrita em extensão. Ocasionalmente, no entanto, determinadas circunstâncias que contribuem para isolar ainda mais os gêmeos podem levar a uma situação geminiana especial, na qual as 2 crianças passam a compartilhar cada vez mais do significado de certas palavras que não possuem significado identificável para os adultos que as rodeiam. No curso de nosso trabalho, encontramos um par de gêmeos em que essa situação era visível. Os meninos Yura e Lyosha, gêmeos idênticos, possuíam uma deficiência fonética complexa. Não falaram até completarem 2 anos de idade. Com 2 anos e meio, as únicas palavras identificáveis que emitiam eram mamãe e papai. Com 4 anos, só produziam alguns outros sons, quando brincavam juntos. Quando os meninos tinham 5 anos, proferiam algumas palavras convencionais ao falarem com adultos, mas as brincadeiras de um com o outro não envolviam muita fala, e quando falavam, os sons que proferiam, aga, nu, notsa, a, bubu não pareciam ser guiados pela gramática, mas pela ação e pelos gestos. Alguns nomes estáveis foram detectados. As palavras que eles mesmos inventavam, ligeiramente distorcidas, como pipi, galinha,
e um pequeno conjunto de palavras russas para objetos corriqueiros, partes do corpo e ações elementares. Os gêmeos também entendiam a fala comum que se referia a eles. Mas quando a fala não se referia diretamente a eles, ou era gramaticalmente complicada, parecia deixá-los indiferentes. Em casa, os gêmeos passavam a maior parte de seu tempo brincando juntos. Não se lia para eles, nem eram intelectualmente estimulados de qualquer maneira em especial. Apesar de sua fala anômala, pareciam ser intelectualmente normais. Eram matreiros, enérgicos e amisto-sos. Vestiam-se, comiam à mesa e ajudavam no trabalho leve da casa. As facilidades do Instituto Médico Genético proporcionaram uma oportunidade única de estudar estes gêmeos e a relação entre a fala e o desenvolvimento das atividades cognitivas. As crianças foram inscritas no jardim de infância residencial do Instituto e rapidamente se adaptaram ao novo ambiente. Em comparação com a de seus colegas de classe, as brincadeiras construtivas de Yura e Lyosha estavam um pouco retardadas. Nunca faziam prédios ou outras estruturas complexas. Brincando com blocos maiores, passavam a maior parte do tempo atirando-os de um lado a outro da sala. Brincavam juntos a maior parte do tempo, raramente brincando ou falando com outras crianças. Quando brincavam com outros, eram geralmente jogos simples de pegador. Nunca brincavam com as outras crianças em atividades criativas, como desenho ou a modelagem, ou em brincadeiras onde se atribuíam papéis. Durante o período inicial em que ficaram no jardim de infância, gravamos muitos trechos de suas falas. Ainda que na época, já com 5 anos e meio, o vocabulário tivesse aumentado um pouco, suas falas eram ainda agramáticas. Nunca iniciavam uma conversa com o adulto, e as tentativas de chamá-los a conversar eram geralmente mal-sucedidas, embora às vezes apontassem para algum objeto mencionado ou usassem alguma palavra idiosincrática para nomeá-lo. A fala de um com o outro era estreitamente vinculada à ação e marcava o caráter emocional das atividades. Uma análise de suas falas ao longo de 8 sessões de brincadeiras mostrou que cerca de 80% delas consistiam em frases expressivas amorfas, que eram incompreensíveis se não se pudesse ver o que as crianças estavam fazendo. Mesmo usando muitas palavras comuns, o seu significado permanecia instável, lembrando a fala de crianças normais de 2 ou 3 anos de idade. Estas características da fala de Yura e Lyosha contrastavam agudamente com a de seus colegas, que haviam progredido muito em seu domínio da gramática e da semântica da língua russa. Com base em nossa crença que a fala é o mecanismo responsável pela construção e manutenção das atividades cognitivas mediadas e culturalmente determinadas, atribuímos o primarismo das brincadeiras dos gêmeos ao caráter de sua fala, indiferenciada e amarrada a situações concretas. Além disso, e baseados no mesmo princípio, esperávamos observar outras diferenças entre seus comportamentos e o de outras crianças. Enquanto a fala dos gêmeos permanecesse difusa e presa à ação, não serviria ao papel de regular eficientemente seu comportamento. Não usando os significados que os adultos atribuíam às palavras, eles estavam como que isolados das ferramentas de pensamento proporcionadas por sua cultura. Essa característica da fala dos gêmeos transparecia na ausência prática de fala narrativa e de fala com função planejadora, isto é, que pudesse guiar as ações das crianças. As falas planejadoras ou reguladoras mais sofisticadas que ouvimos neste período inicial consistiam em algumas frases curtas, como Liulia, Yura, atire aqui, você aqui, e mesmo esses poucos exemplos estavam ligados ao que as crianças estavam fazendo na hora. Quando os gêmeos já haviam se acostumado ao jardim de infância e nós já havíamos feito estas observações preliminares, empreendemos um experimento para ver se conseguíamos transformar o nível da fala deles num tempo bem curto, e assim produzir uma mudança em suas funções mentais. Começamos com um programa de 10 meses durante os quais os gêmeos foram separados, o que 104. Em si já contribuiu para a quebra da situação de gêmeos e para a aquisição de um repertório mais amplo de fala adulta, com o desenvolvimento paralelo das funções mentais nas duas crianças. Além disso, demos a Yura, o gemel mais fraco e menos desenvolvido, um treinamento especial que havia sido projetado para ajudá-lo a discriminar e articular os sons e a dominar a fala adulta. As lições transcorriam assim. Primeiro, a criança era encorajada a responder ativamente a perguntas, repetir frases complicadas e descrever figuras. Essa instrução durou 3 meses, e depois de uma pausa de 2 meses, continuou por outros 6. A seguir, 2 exemplos desse tipo de diálogo, extraídos do começo e do fim do programa de TRNS Territory Yura. Bom dia, Yura. Bem, bom dia, Yura. Você veio de bonde. Yura veio no bonde. Yura veio com quem? Com o tio Vânia. Yura veio com quem? Com Fania Yakovlevna? Sim. Yura veio com a tia Fania. Instrutor silenciosamente estende a mão. Silêncio.
Silêncio. Silêncio. Silêncio. Balança a cabeça negativamente. Silenciosamente diz que sim com a cabeça. Mesma reação. Yura, o que Yura está usando hoje? Botas. Aponta. Olha silenciosamente. O que é isto? Mostra uma figura. Como você sabe que é um esquilo? Onde ele mora? Na floresta? Mas onde ele mora na floresta? Ele tem uma casa? Aonde? Como assim na árvore? Num buraco? Um esquilo, Pelotska, em vez de beloca, o rabo é peludo, pusisti em vez de puxistes, a floresta. Na floresta. Silêncio. Ele tem. Na árvore, délevo, em vez de dereve. Num buraco, dilque, em vez de dirque. Silêncio. No primeiro destes dois exemplos, Yura respondia em silêncio ou simplesmente não respondia ao adulto. 10 meses depois, sua fala, ainda que um pouco distorcida foneticamente, havia adquirido a forma adulta, em termos da gramática, da semântica e da função.